Olá meninos, então vamos agora neste vídeo ver alguns conceitos que envolvem as funções, nomeadamente vamos recordar a definição de função e depois iremos ver a definição de função injetiva, subjetiva e bijetiva. Relativamente ao conceito de função, vocês sabem que dados dois conjuntos A e B, nós teremos uma função f de A em B, quando associarmos a cada elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B. Este elemento designar-se-á por imagem e representa-se por f de x. Ora, por exemplo, imagine então que tem aqui, vamos fazer aqui uma correspondência com diagrama de setas. Tem aqui uma correspondência que tem aqui o elemento 1, 2, 3. Já sabem que os elementos do conjunto de partida do nosso domínio nós designamos por objetos e os nossos elementos do conjunto de chegada, por exemplo, 4, 5, 6, 7. Agora vamos fazer aqui a correspondência. O 1 está a corresponder ao 4, o 2 ao 5 e o 3 ao 6. Reparem que todos os elementos do nosso conjunto de partida, o nosso conjunto A, têm uma e uma só correspondência ao conjunto B. Deixei propositadamente aqui este elemento 7 sem uma correspondência para vos explicar de seguida a diferença entre conjunto de chegada e contradomínio. Portanto, o nosso conjunto de chegada será o conjunto B, ou seja, constituído pelos elementos 4, 5, 6 e 7. Já o contradomínio da função f pode-se representar por D' de f e constitui-se pelos elementos 4, 5 e 6. Ou seja, o 7 é um elemento que pertence ao conjunto de chegada, mas não ao contradomínio da função. O que é então o contradomínio da função? O contradomínio corresponde ao conjunto das imagens da função, ou seja, só os elementos que têm uma ligação. O que é que será então o domínio da função f? Esta é sempre muito fácil. O domínio será df, que é 1, 2 e 3. Vou só aqui dar o exemplo de uma correspondência que não seria uma função. Se tivéssemos, por exemplo, aqui 1, 2, 3 e, por exemplo, aqui o elemento 4, 5, 6. Vamos imaginar então, 1 está para o 4, vamos colocar aqui o 2 para o 4 também, o 3 para o 6 e o 2 também para o 5. Então, por que é que esta correspondência não é uma função? Reparem, existe aqui um elemento do conjunto de partida, o 2, que tem não apenas um único elemento, mas dois elementos a corresponder ao nosso conjunto de chegada. E isto não pode acontecer numa função. Reparem que o facto do 2 ligar ao 4, assim como o 1, não tem qualquer problema, porque nada é dito sobre as correspondências que tenham portanto, elementos diferentes do conjunto de partida. Podem ligar ao mesmo elemento do conjunto de chegada. O que não pode acontecer é o mesmo elemento do conjunto de partida ter duas correspondências diferentes. Portanto, não é uma função. Vamos considerar aqui a correspondência H. H não é uma função. Muito bem. Então, já vimos o conceito de definição, já recordámos aqui os conceitos de conjunto de chegada, contradomínio e domínio. Vamos então ver o conceito de injetividade. Portanto, uma função é injetiva se objetos diferentes correspondem imagens diferentes. Eu coloquei aqui o exemplo da função, do gráfico da função quadrática. Portanto, este é o gráfico da nossa função. Pode ser a função f.
definida por x ao quadrado. Porquê que esta função não é injetiva? Reparem, nós temos, por exemplo, aqui o elemento 1 e o elemento menos 1, objetos diferentes que têm a mesma imagem. Neste caso, a imagem é 1. O 2, por exemplo, tem imagem 4. 2 ao quadrado é 4. Mas reparem, o menos 2 também tem imagem 4. Portanto, esta função não é injetiva. Nós tínhamos visto também que uma forma de visualizar graficamente esta propriedade é se eu pensar em retas paralelas ao eixo do x, sempre que eu considerar retas, uma reta qualquer, se ela intersetar o gráfico em mais do que um ponto, neste caso interseta em 2, a função não pode ser injetiva. Reparem, tem que ser qualquer reta. Se eu eventualmente traçasse aqui esta reta, ela intersetava apenas um ponto zero, mas temos que pensar numa qualquer e ela não poderá intersetar em mais do que um ponto. Qual foi o exemplo que eu considerei aqui à direita? Reparem, eu tenho na mesma um gráfico muito parecido, mas reparem, eu fiz aqui uma restrição da função. E o que é isto de uma restrição da função? É considerar apenas uma parte do domínio. Neste caso, considerei apenas o domínio de 0 até 2. Aqui tinha considerado de menos 2 a 2. Ao considerar o domínio de 0 a 2, eu tenho parte de uma parábola, mas neste caso já posso afirmar que esta função f, que eu considerei aqui, é de facto injetiva. Porque a cada objeto que eu tenho aqui, objetos diferentes, correspondem imagens diferentes. Se eu fizer visualmente, então, este teste da reta horizontal, claro que isto não é muito rigoroso, mas graficamente dá para nós termos uma ideia, nós vemos então que a objetos diferentes correspondem imagens diferentes. Claro que eu podia pensar também aqui em algumas correspondências com diagramas de setas e verificar, por exemplo, se eu tivesse aqui esta minha correspondência, claro que só faz sentido falar em injetividade se a minha correspondência for uma função. Se eu tiver esta correspondência, eu até poderia ter aqui um quarto elemento. Esta função f é, de facto, injetiva, porque a objetos diferentes correspondem imagens diferentes. Se eu considerasse, por exemplo, que este C, em vez de estar a corresponder ao 3, estivesse a corresponder, por exemplo, ao 2, então a função h não seria injetiva. Porquê? Porque temos aqui objetos diferentes com a mesma imagem. Isto não pode acontecer numa função injetiva. Dei apenas aqui exemplos de representações com o gráfico cartesiano, com diagramas de setas, mas vocês já sabem que as funções podem ter diversos tipos de representações. O que importa é saber então a definição. A objetos diferentes correspondem a imagens diferentes. O que é a subjetividade? Portanto, uma função diz subjetiva se a qualquer elemento do conjunto de chegada for imagem de pelo menos um elemento do domínio da função. Vou começar já aqui por dar um exemplo com um diagrama. Portanto, se eu tiver aqui estes elementos do conjunto de partida do nosso domínio e se tiver aqui este conjunto de chegada, se eu tiver esta correspondência f, reparem o que é que diz a definição. Qualquer elemento do conjunto de chegada, ou seja, o conjunto de chegada é constituído pelos elementos A, B, C e D, tem que ser imagem de pelo menos um elemento do domínio. E reparem, este D é um elemento do conjunto de chegada que não é imagem de nenhum elemento do domínio. Portanto, f não é subjetiva. Então, um exemplo de uma correspondência de uma função que seria subjetiva. Por exemplo, assim, se eu tivesse esta correspondência
esta correspondência H já seria subjetiva, porque todos os elementos do conjunto de chegada são imagem de pelo menos um elemento do conjunto de partida, do domínio da função. Reparem, nada diz que tem que ser exatamente um, diz pelo menos um, o que significa que este B ter ligação com o 2 e com o 3 não tem qualquer problema. Claro que depois traz problemas a nível da injetividade, mas a nível da subjetividade não. Portanto, H é subjetiva. Desta definição, vocês conseguem verificar rapidamente então que uma função é subjetiva quando o contradomínio coincide com o conjunto de chegada. Portanto, isto é uma consequência imediata da definição e, claro está, vocês reparem aqui, tem aqui o conjunto de chegada, tem aqui o contradomínio, não coincide. Aqui tem um conjunto de chegada e tem o contradomínio, coincide. Portanto, é uma consequência muito utilizada para avaliar então a subjetividade da função. O último conceito que vamos ver neste vídeo é então a bijetividade. Não me vou alongar muito na bijetividade, vocês já sabem que uma função é bijetiva se for injetiva e... aqui tem um erro. E subjetiva, tenho que alterar isto. Portanto, é injetiva e subjetiva. O que significa que é o equivalente a eu dizer que uma função é bijetiva se qualquer elemento do conjunto de chegada é a imagem de um único elemento do domínio. Vou dar aqui um exemplo então de uma correspondência que é bijetiva, de uma função que é bijetiva. Esta função será então bijetiva por qualquer elemento do conjunto de chegada a imagem de um único elemento do domínio da função. Portanto, o A é a imagem do 1, o B é a imagem do 2, o C é a imagem do 3. Verifiquem, ela é simultaneamente injetiva e bijetiva. Se eu considerasse aqui, por exemplo, vou já escrever, já agora, F é bijetiva. Se eu tivesse, por exemplo, aqui esta função, eu teria que H de facto é subjetiva. O que é que falha aqui? É que H não é injetiva. Ela é subjetiva porque todos os elementos do conjunto de chegada são a imagem de pelo menos um elemento do domínio. No entanto, ela não é injetiva porque existe aqui, então, objetos diferentes com a mesma imagem. E isto não pode acontecer na injetividade. Outra possibilidade poderia ser então aqui uma função que seria vou aqui colocar mais um elemento, que seria injetiva, mas não subjetiva. Portanto, esta função J é injetiva, porque objetos diferentes correspondem a imagens diferentes, mas não é subjetiva, porque há aqui um elemento do conjunto de chegada que não é imagem de nenhum objeto. Portanto, estas duas correspondências não são bijetivas. É obrigatório verificar as duas condições de injetividade e subjetividade. Ok? Portanto, vou aqui só emendar esta palavra. Subjetiva. E pronto.